Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu quero falar algumas coisinhas antes da gente começar. A CNV Live está sendo um sucesso. Esse é o episódio 6. O tema de hoje é empatia assertiva. E a ideia, para quem não assistiu os outros, só para vocês saberem, é que a gente traz a comunicação não violenta como base para vários projetos. E um dos projetos que a gente tem trabalhado é a empatia assertiva. Hoje eu estou com uma convidada que, na verdade, é a nossa consultora, a Lia Cairo. Eu tenho uma história muito legal com a Lia, porque a gente se conheceu ela sendo minha cliente. Sendo cliente da Flyflow. E depois o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo, um monte de coisas, e aí ela hoje faz parte da equipe Flyflow, com muito orgulho. Muito e é muito prazer, legal, muito né? orgulho. É muito legal, né, Lia, quando a gente se conhece numa situação e muda depois, né? Que isso mostra o quanto é importante a gente ter um bom relacionamento com os nossos clientes. Você é a prova viva disso, né, Lia? Exatamente, exatamente. A gente ter, né, essa oportunidade aí de estreitar, né, os laços, de ter aí as mesmas ideias, né, de trabalhar aí para aquilo que te traz um propósito, aquilo que te brilha os olhos, que na verdade foi isso que nos uniu, né, Fê? Exatamente. Então, isso é muito importante. O propósito é que une as pessoas, né? Exatamente. A Lia, para apresentar para vocês, ela é especialista em desenvolvimento humano, já foi gestora em RH por muitos anos, ela tem uma bagagem, uma experiência excepcional. Eu estou muito contente, muito feliz dela fazer parte da nossa equipe. E esse conteúdo que a gente vai falar hoje, um pouco da empatia assertiva, é um conteúdo em que a Lia domina muito também e que a gente vai discutir um pouco do assunto, porque hoje, na verdade, esse momento que a gente está passando da pandemia, da crise, é muito forte. Na verdade, esse conteúdo ele vai nas feridas, né? Porque uma das dificuldades que eu mais tenho ouvido, Lia, que a gente tem ouvido muito, sabe? A gente tem feito várias reuniões com os clientes para ouvir empaticamente o que está acontecendo, qual que é o seu momento e tal. E muita gente me fala assim, as pessoas não estão tão preparadas assim para o home office, não desse jeito da noite para o dia 100%. E o que a gente percebe é que às vezes a produtividade cai, a pessoa não sabe lidar com a situação, com N coisas que ela precisa lidar ao mesmo tempo. E aí tem um lado que eu preciso ter empatia porque as pessoas estão passando dificuldade, mas por outro lado, eu como líder preciso dar resultado. Então eu também preciso ter uma assertividade, eu também preciso fazer acontecer. E como que a gente faz para lidar com essas duas coisas, né? De empatia e assertividade? Então, a primeira pergunta que eu vou trazer, que eu vou pedir para você responder para o pessoal, Lia, o que é, afinal, empatia assertiva? Fê, olha só, isso realmente é uma coisa que, assim, da noite para o dia, né? A gente começou a trabalhar remoto, né? Era uma tendência, né? Quando a gente falava com os nossos clientes, com os nossos parceiros, a gente está fazendo um teste, né? A gente já está colocando algumas equipes 1, 2 vezes por semana, né? Era uma tendência. O que aconteceu quando a gente teve aí, né, essa pandemia, o coronavírus? Isso virou necessidade, né? E depois a gente vai até, se a gente tiver oportunidade, aprofundar um pouco mais nessa questão, né? A gente vai falar um pouquinho do remoto, né? Então, quando a gente fala da empatia assertiva na liderança, né? O que a gente traz? Grandes líderes, Fê. Oi, pode falar. Oi? Estão me ouvindo? É que sim. veio um retorno aqui, parece que...
É que alguém deixou o áudio abrir, a Ah, tá. gente Não, fecha. Mas tranquilo. fica tranquila, pode tocar. Então, tá. Então, como é que a gente lembra, né? A gente sempre, eu, você, todo mundo aqui, nós tivemos bons líderes, né? E outros nem tanto, não é verdade? A gente tem Exatamente. aqueles que a gente sempre lembra, que sempre nos traz alguma referência, e a gente tem aqueles que a gente ou já nos esquecemos, ou a gente quer esquecer, né? Isso é verdade. Então, então, como é que eles são lembrados, né? Esses bons líderes que ficam aqui no nosso coração, né? Pela empatia, pelo cuidado que eles tiveram, né? Conosco, que a gente percebia isso na equipe, né? Então, esse vai ser sempre, vai ter sempre um lugar de destaque aqui para gente, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente lembra disto, a gente pensa, ah, Fê, mas ele era maravilhoso, mas olha, era duro também, viu? Sabia cobrar, tinha firmeza, não é assim? É, A gente sempre lembra. é, e tem uma coisa Então, interessante, Lia, que quando a gente pensa nesses líderes, né, a gente também está falando de pessoas que às vezes foram assertivas, às vezes foram agressivas, né? Então tem uma diferença isso. aí entre um E e é outro. exatamente. Então, às vezes, quando você lembra, porque ele sabia cobrar, porque era muito exigente, né? E aí a gente não dosa um pouco, né? Era exigente como? Era exigente com um pouco mais de agressividade? Como é que era essa cobrança, né? E aí a empatia assertiva, ela traz para a gente exatamente isso, a firmeza, né? Nesse controle de você saber exatamente, você é líder, você precisa também ter cuidado com os resultados que a sua área tem que entregar, né? E como é que você mantém este equilíbrio, né? Aí a gente tem aí três princípios básicos aí para esse gerenciamento da empatia assertiva, né? Você ter bastante clareza, né, ao passar uma informação, clareza da equipe, para evitar os conflitos, né? Você passar isso de uma forma bem clara, porque essa clareza na comunicação evita muitos conflitos. Você precisa ter a capacidade de gerenciar o trabalho da equipe e o seu próprio trabalho, né? Porque tem muitos líderes que vai delegando, delargando e acha que tem que cobrar da equipe porque o resultado tem que ser entregue, né? E como é que a gente faz isso, né? De uma forma muito tranquila, respeitosa, ética, né? Não é, Fê, sobre o líder, ele não precisa ter uma preocupação de ser amado e de ser aceito. Isso vem com o tempo, né? Muitos líderes, quando vão liderar uma equipe ou ocupam um cargo de gestão, então já vem com essa preocupação. Ah, eu tenho que me impor porque eu tenho que ser aceito, a equipe tem que gostar de mim, né? E não é sobre isso que fala a empatia assertiva, né? Então, primeiro é você se mostrar quem você é, né? Que nem eu brinco, né, Fê? Eu me levo para todos os lugares, né? Sim, sim. Eu gosto de falar uma coisa, Lia, que eu vou até Hum, colocar aqui, compartilhar uma tela, porque a autora Kim Scott, que ela trouxe esse tema da empatia assertiva, ela fala de uma coisa que eu acho muito interessante, né? Ela fala assim, que o líder que consegue ter essa empatia assertiva, ele consegue ter esse equilíbrio
de se importar Isso. pessoalmente, mas se confrontar diretamente, né? E esse importar-se pessoalmente tem que tomar cuidado, porque tem algumas coisas, e a gente fala muito isso na comunicação não violenta, que é o empatia, mas só que não, né? Eu me importo com você, e aí tem alguns pontos que ele fala que eu acho que pode complementar o que você está dizendo, e que te linka muito com a comunicação não violenta, porque uma das coisas que a gente fala que é super violento, às vezes, é a omissão, é a passividade, né? E quando a gente fala assim, por exemplo, o que ela diz, né, da empatia nociva, na verdade, essa empatia nociva é meio que no sentido assim, eu me importo tanto com você, Lia, que eu estou tão preocupada do que você vai pensar, de eu falar, de eu te dar esse feedback, que não vou falar, eu vou deixar para lá. Né? Mas eu estou me preocupando com você, só que o fato de eu ficar nesse silêncio, nessa passividade, acaba sendo nocivo, porque eu não mostro para você o que precisa ser melhorado, ou na minha percepção, porque eu também não sou dona da verdade, né? Sim, Eu não e aí consigo você te concorda que mostrar você não está me ajudando em nada, né? nada, Eu estou não estou te achando que eu ajudando em estou nada. arrasando, né? Eu estou achando que eu estou Exatamente. arrasando, eu estou fazendo minhas entregas, né? Você está achando que não está contento, não está na qualidade que precisa ser feito, mas você quer me defender, né? Me Eu proteger, quero te vamos colocar assim. proteger. Quer me Isso serve para proteger. filhos também, né? Porque nós somos líderes quando somos mães, pais, Muito. né? Se eu não falo para os meus filhos o que eu posso orientar, e que orientar, eu gosto de falar uma coisa. Orientar não é falar para você, ó, faz desse jeito, porque eu não sou dona da verdade. Mas eu posso te dar a minha perspectiva, e da minha perspectiva eu somo com a sua e a gente pensa juntos, tá, o que a gente pode fazer com isso? O que você acha? A gente achar uma solução juntos, né, Lia? Exatamente. Aqui, Exatamente. aqui, né, a empatia nociva tem a insinceridade manipuladora, Sinceridade. aí é pior, que é um pouco do que você falou agora, né? Eu até vi que tem algo errado em você, e em vez de eu simplesmente te falar, eu tô mais preocupada do que você vai pensar de mim, né? Trazendo vamos simplificar, eu tô mais preocupada com a política, né, de ser a querida por todo mundo do que falar o que É eu isso que eu preciso ser acabei falar, de falar, né? né? Da Essa tá aí na insinceridade manipuladora. manipuladora, exatamente. Aí você quiser falar um pouquinho da agressividade ofensiva, já que eu pus a imagem, eu acho que é legal explicar para o pessoal. Então, a agressividade ofensiva é aquela questão, né? Você acha que para você trazer o resultado daquela equipe, daquele colaborador que não está performando, você tem que chegar lá e falar, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui tá uma merda, não foi isso que eu te pedi. Pode falar. Pode falar, não, tá liberado, tá liberado. Só tem adulto aqui, tá tudo bem. E você achar que você tem que ser, né, direto, que você tem que forçar essa barra para a equipe fazer as suas entregas, e na verdade você está sendo super ofensivo. E isso tem um efeito rebote, né, Fê? Porque se você age assim, você é minha líder, você age assim comigo, toda oportunidade que eu tiver de postergar, de adiar e de fazer alguma coisa que vou te deixar eu vou fazer. É verdade. Porque você me trata assim. Sabe o que eu brinco que é isso? A gente tem uma quinta série implantada, você sabe, né? É. Ela não morre. Aí a pessoa fala desse jeito, meio mandando, né? Assim, meio agressiva. Tipo, porque a pessoa que é agressiva, ofensiva, você vê, ela tá com abaixo, tá se importando pouco com você. Ela tá falando que tem que falar e acabou. Né? Acabou. Pronto, ó, disse que eu tenho que falar, é meu papel e acabou. Eu falo, então tá bom, você fala desse jeito, então eu também faço se eu quiser. É a quinta série implantada. Isso. Que aí você fica assim, obrigada, porque claro, você não vai, né, perder o emprego, mas não faz, não funciona. Exatamente. E o teu resultado, né? E o teu não verbal também dizem tudo, né? Exatamente, exatamente. Porque aqui também tem essa questão.
né? Você tá ali sorrindo e falando, tá bom, seu desgraçado. Você vai, eu vou fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está achando que nós estamos tendo uma liderança onde você está deixando claro que você tem que entregar, onde você já explicou, já falou, e o cara tem que entender. E, gente, tem que se conscientizar, isso não existe. A gente não consegue trazer resultado de ninguém com esse tipo de comportamento, né? Faça uma experiência na casa de vocês. Vocês vão ver se os filhos, o marido, a esposa vai te trazer, vai fazer o que você está pedindo ali, mandando de uma forma tranquila, né? Testa em casa primeiro, se der certo. Aliás, tem uma coisa legal, né, que a empatia é você entender essa lógica do outro, né? Porque quando a autora fala importar-se pessoalmente, eu acho que tem outras coisas que a gente pode somar com isso, né? Uma das coisas que eu acho que, assim, a empatia é um processo que eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque a gente não é o outro, a gente não tem a lógica do outro, mas eu posso me predispor a tentar entender qual é a lógica, porque a pessoa faz o que ela faz. Então, antes de mais nada, eu preciso sondar, entender como que a pessoa funciona. Aí, eu falo, ok, eu importo com você, eu entendo que isso para você é muito importante, eu te entendo e percebo que isso que você está fazendo tem um porquê. E também tem uma outra questão aqui, que é o resultado, né? Eu gosto muito de uma premissa da PNL, que não existem erros, existem resultados esperados não alcançados, né? E aí, quando eu mostro isso para a pessoa, eu falo, o resultado não foi alcançado, então, dessa forma, não está funcionando. Então, a gente vai ter que fazer de outra forma, por quê? Porque tem pontos aqui, da forma que você está fazendo, por melhor que seja a sua intenção, que não atinge esse resultado. E aí, eu estou sendo assertiva, eu estou mostrando para a pessoa, né? Exatamente. E aí, Fê, quando a gente fala, um ótimo passo, Fê, para a gente começar a tratar dessa empatia, né, assertiva, com a equipe, é você começar a treinar por uma coisa muito simples, que todo mundo acha que sabe, mas não, tem né? muitos atropelos aí no meio do caminho, sabe? Mas todo mundo acha que sabe e às vezes não estão praticando de uma forma que estão trazendo o resultado, que é a questão do feedback, né? Então, qual que é essa relação, né, da liderança assertiva com o feedback, né? Primeiro, né, para criar uma cultura de comunicação aberta, você tem que incentivar o feedback, né? Você tem que receber e você tem que dar, né? Você tem que ser um líder que você encoraje o feedback. Sim. Né? Nós temos que encorajar o feedback, porque é uma coisa tão antiga. Mas não pode ser nem nós já falamos. Nem... Tem dois tipos, né? Tem o Floresbeck e o Blueback, né? Não. Não, isso a gente já falamos que não funciona. Né, só para descontrair um pouquinho. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Porque a liderança assertiva, ela está pautada numa conduta de transparência, Fê. E onde é que começa essa transparência com a equipe? É nessa troca, né? Mas uma coisa que você está falando, Lia, me vem na cabeça, assim, o feedback. Todo mundo fala, feedback, tem que fazer e tal. Mas tem uma coisa do feedback que eu acho que é essencial. As pessoas misturam feedback num comportamento com a essência da pessoa, né? Então, toda vez que... Aí a gente parte para aquela agressividade, assim, você é assim, você é assado, você sempre faz isso. E, na verdade, eu acho que a gente, toda vez que confundir o que a pessoa é como essência de uma tarefa, por isso que eu gosto muito dessa coisa do... tem uma técnica que eu uso muito que chama acompanhar para conduzir.
né? Então, primeiro eu gosto muito dessa coisa do não tem um erro, porque não tem uma única forma de fazer, não sou eu a dona da verdade absoluta, eu estou te dando um feedback porque o resultado esperado não foi alcançado, não porque errou, É né? uma situação, Isso, é uma não é situação. você. Não, Isso, não é né? A menos que, claro, você está dando feedback comportamental, né? Aí você vai entrar um pouco a respeito do comportamento da isso. pessoa, né? Mas geralmente a respeito de atividades, né? Então, você tem que ir independente, você tem que sem julgamentos. Isso, exatamente. Suspende, tira esse julgamento. E a comparação. Porque se Nossa, a não, gente faz comparação, a gente está julgando, Fê. exatamente. O que eu vou só, primeiro que a comparação, cada pessoa tem o seu talento, sua forma de fazer e a forma de agir. Então não dá para comparar um com o outro, que é insano. É O que eu falei da insano. técnica do acompanhar para conduzir é que às vezes normalmente quando a gente vai dar um feedback, o ideal é que você pergunte primeiro para a pessoa o que aconteceu, porque ela vai te trazer insumos que você não sabia. E aí, na Uhum, medida que você ouve a pessoa, ou acompanhar, olha, eu empaticamente estou te ouvindo. Eu acompanho o seu pensamento, eu acompanho o seu ponto de vista. E eu somo o meu ponto de vista, né? Eu acompanhei o seu ponto de vista, ó, e também, é verdade isso que você está me falando, mas e também tem alguns pontos que aconteceram. Porque usar o e também, usar o ou como possibilidade, ou um outro ponto de vista, tal, tal, tal. Por que usar e também ou? Porque você uhum. cria você está somando o que a pessoa falou com o que você fala, ou você cria uma possibilidade, aquilo que a pessoa fala ou o que você está falando. O que a maioria das pessoas faz é assim, estou te ouvindo. Aí eu falo, tá, isso que você me falou faz sentido, mas, né? Aí o mais anula tudo que você falou antes, Anulou tudo que você falou antes, né? né? Ô, Fê, sabe Então, uma coisa que é bem interessante, é bem importante, né? Para quem aí utiliza, conhece aí os princípios da CNV, da comunicação não violenta, é a gente trazer isso, né? Utilizar os 4 componentes, né? Que é a observação, o sentimento, as necessidades e os pedidos, né? E daí você se expressa nesse momento por meio desses 4 componentes, né? E daí você recebe com empatia também por meio desses 4 componentes, né? isso. Então é muito interessante a gente estudar, né, a CNV, porque a gente aplica assim em muitas coisas diariamente, né? Com a equipe. E quando você traz a CNV para esses momentos, você consegue ter um resultado muito, muito tranquilo, muito bacana, né? A pessoa sai te agradecendo realmente, né? E também tem uma coisa que eu acho super importante, Fê, e que aí também, às vezes, neste momento, né, alguns líderes acabam esquecendo, porque é mais confortável estar sentado nessa cadeira, né? É a questão da humildade. A humildade é absolutamente essencial para um feedback. Tanto o positivo como o de pontos de aprimoramento, né? Por quê, Fê? Quando a gente recebe, vamos conversar, vamos tomar um café, é natural que a gente já fique na defensiva. Opa, vai vir alguma crítica por aí, né? Então, é natural que a gente já fique nessa defensiva, né? Mas se você também souber fazer essas críticas, trazer esses pontos de melhoria com humildade, você consegue romper essa resistência, né? Lia, fala mais Natural. dessa humildade. Ela está Tem ligada à uma, vulnerabilidade? Ela está ligada. Conta mais esse seu ponto de vista da humildade. Eu acho que é legal. isso, exatamente. Então, quando você traz essa questão da humildade, você rompe aí, né? Essa resistência natural. Ninguém gosta, né? O feedback, ai, que coisa.
ninguém gosta, porque sempre acha que vai vir uma crítica, vai apontar alguma coisa que você tem dificuldade mesmo e você sabe. Isso nem sempre chega da maneira mais assertiva, né? Mais correta, mais tranquila. Então, se você vai com essa humildade, você consegue trazer isso, né? E quando a gente fala da empatia, né? Como é que a gente consegue se posicionar dessa forma, né? Com essa humildade? Quando a gente fala de ter a empatia, tá bom, todo mundo, se você perguntar, vai dizer que sabe. Eu sei o que é empatia, me colocar no lugar do outro. Tá, mas Fê, eu tenho que ter a humildade de pensar, eu estou sentindo a mesma dor que o outro? Uhum. Eu estou no mesmo momento que o outro? Meu momento de vida é o mesmo que o outro? Às vezes eu não passei nem de perto por essa situação. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então você tem que ter a humildade de procurar de fato entender, ser empático mesmo, estar ali do lado, procurando entender. E aí, mais uma vez, os componentes da CNV, né? Procurar saber e entender, né? Qual o seu sentimento, qual a sua necessidade, qual é o seu pedido. Eu Isso acho que isso é mesmo. uma maneira muito tranquila de você demonstrar essa humildade. E aí a gente fala um pouco da questão da vulnerabilidade. Às vezes as pessoas têm medo disso, né, Fê? As pessoas têm receio, mas todo mundo é Porque as igual. pessoas interpretam vulnerabilidade como fraqueza, né? E eu acho que isso Então, que você está falando tem uma coisa que me veio na cabeça. A humildade do líder como eu falei, né? Assim, se você tem um resultado não esperado, esperado não alcançado, você fala assim, bom, eu tenho que te dar o feedback, mas eu posso estar errada. E quando eu te ouço, então essa humildade de te ouvir, de entender o teu ponto de vista e perceber que talvez não seja isso só. Tem um princípio do pensamento sistêmico que fala assim, não existe culpabilidade, não existe um único culpado. Para alguém errar, teve várias coisas que aconteceram que levaram a pessoa ao erro. Então, é por isso que eu gosto muito do processo do feedback, da gente fazer algumas etapas, né? Então, de forma específica, né? Quando aconteceu, de forma específica, e não generalizar, e mostrar para a pessoa o efeito do comportamento dela. Né? Então, quando você fez isso, ao meu ver, na minha perspectiva, aconteceu isso. Né? E aí eu vou tentar entender da pessoa se está claro isso para ela, se ela também tem esse ponto de vista, ouvir o ponto de vista dela. Porque aí, quando a gente for orientar de uma forma assertiva, eu posso primeiro perguntar para ela o que você acha disso. E aí ela vai falar o ponto de vista dela e eu posso acompanhar para conduzir. Eu falo, ok, isso faz sentido e também tem alguns pontos que eu queria te falar. Não porque eu sou melhor que você, mas porque eu tenho uma experiência que talvez ajude neste processo. E acho que é aí que tem essa coisa que você falou da humildade, de você Fê, falar de uma forma assertiva, né? quando a gente fala a gente traz a humildade, a questão você já parou para pensar que esta entrega que não foi realizada a contento pode ter partido da comunicação do líder? Totalmente. Será que eu estou Totalmente. tendo humildade para ter este olhar de procurar? Será que eu comuniquei bem o que era para ser feito? Qual que é a importância aqui dessa tarefa? Eu acompanhei? Isso. Então, é aí que eu falo que entra a questão da humildade. Porque pode ter começado em mim, né, na posição de líder. Quantas Exatamente. vezes a gente investe tempo nos certificando de que a nossa mensagem foi realmente entendida? A gente nunca tem Exatamente. tempo, porque daqui a pouco eu já tenho uma reunião, então eu vou te falar rapidinho. Ó, Não é assim?
Exatamente. Tem uma mensagem aqui, ó, vou ler para você. Acredita que a resistência do feedback diminui quando existe uma cultura de feedback? Uma frequência onde haverá feedbacks positivos e negativos, mas os negativos têm o sentido de redirecionar e gerar aprendizado e não punição. Ter apenas feedbacks negativos cria essa desconexão com a liderança. Chamar para conversar sempre parece que vai perder o emprego ou ser punido, que é o que você estava falando. Exato, certíssimo, captou Foi a mensagem do Márcio. É isso mesmo, Márcio. Então, quanto a gente tem que estar atento e não deixar... Isso é tão importante e é uma coisa que a gente falha. E é importante para o nosso resultado, né? É importante para o nosso resultado e a gente não investe esse tempo necessário. Uma coisa super importante que eu quero até trazer aqui nesse bate-papo, a Kim Scott, que você citou, né? Ela conta, Fê, que ela liderou uma equipe onde ela conseguiu dividir em duas partes a equipe. Dois grandes grupos, né? Isso ela. E aí, como é que ela dividiu isso, né? Tinha uma parte da equipe, né? Que tinham, assim, resultados excepcionais. Só que tinha uma trajetória de crescimento mais gradual. Aí, essa parte da equipe, ela chamava de rochas, porque eram robustos e estáveis, né? Estavam ali para fazer, para resolver, e com uma qualidade excelente, né? Então adoravam o trabalho e tinham um desempenho mesmo excepcional. Só que eles não tinham vontade de ter um cargo de liderança, crescer, né? De alta liderança, tá? Talvez até crescer horizontalmente, mas não tinha ambição de ser um grande líder, de ter uma grande equipe, né? E aí, o que acontecia? Ela começou a direcionar essa equipe e aí eles conseguiam ser o máximo, cada dia melhores nisso. E a outra parte da equipe, ela chamava de estrelas, porque era aquela turminha que 1 ou 2 anos fazendo a mesma coisa já estavam por aqui, já estavam pressionando, né? E queriam um crescimento mais rápido, né? Na carreira. Então, ela precisava, né? E nós, enquanto no papel de líder, precisamos estar muito atentos. Quem são as rochas e quem são as estrelas, né? Porque as estrelas, essas pessoas, elas constituem o crescimento da equipe. Então, quando a gente fala de feedback, de fazer um programa de desenvolvimento, porque eu tenho que estimular, eu tenho que desenvolver para você crescer, para você gerenciar pessoas, né? Espera aí, eu estou acompanhando mesmo de perto todo mundo da minha equipe? Eu estou tendo um tempo para conhecer cada um deles? Porque às vezes a pessoa não quer. Então não adianta, né, eu achar que é isso que eu tenho que fazer. Aí eu vou dar bastante feedback porque todo mundo aqui da minha empresa vai ser líder, vai ocupar uma posição aí de destaque com uma grande equipe. Primeiro, né, que nas organizações não tem espaço para tudo isso. E segundo, que o quanto que a gente precisa dessas rochas nas nossas equipes. Aliás, é legal isso que você está falando, porque ela fala, né, que um dos erros que ela cometeu é achar que todo mundo era estrela, né? Então você acha que todo mundo quer crescer, que todo mundo tem essas ambições. Mas, e às vezes a pessoa simplesmente só quer geralmente a gente comete esse erro. Porque isso vem da base que a gente fala muito na CNV, que é a gente tem um viés na empatia de achar que o outro quer o mesmo que a gente quer, ou o outro tem a realidade que a gente tem. E às vezes, por eu
vamos supor, eu tenho essa ambição, eu quero crescer, eu sou a estrela, e eu acho que todo mundo é. E aí eu falo, normalmente a pessoa que é líder, ela tem essa ambição, óbvio, né? Porque ela chegou, não necessariamente, né? Mas a grande maioria teria. Então Tem, há um viés gosta. do líder achar que todo mundo tem essa mesma ambição. Eu lembro uma vez, eu trabalhei muitos anos na Porto Seguro e eu trabalhei, antes de ir para o RH, eu trabalhei com um sinistro de automóveis. E aí tinha um analista que sentava na minha frente. Eu tinha aquela ambição, né? Eu estava participando de um recrutamento interno que eu queria ir para o RH, mas queria crescer, queria. E eu já falei, não, estou um tempo aqui, já preciso mudar, né? E aí eu tinha essa visão também, achava que todo mundo era assim. E aí eu estava conversando com ele uma vez e ele era uma pessoa assim muito sábia, sabe? Ele tinha, na época ele já tinha mais idade que eu. E aí um dia ele falou assim para mim, eu falei, ai, que onde você quer trabalhar, né? Depois, o que você imagina? Eu assim, naquela coisa jovem, né? Aí ele falou assim para mim, não, tá ótimo aqui. Eu quero ter meu emprego, quero ter meu salário, eu faço bem o que eu faço, eu sou ótimo no que eu faço, para mim eu quero tranquilidade, eu não quero dor de cabeça. E aquilo, né, na época eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, que tá louco, né? E hoje, na maturidade, a gente percebe justamente isso, que não tem certo e errado, e que bom que tem essas pessoas que ela denomina como rocha, né? Porque a empresa, se todo mundo quisesse crescer, todo mundo tivesse essa ansiedade de, vamos lá, não ia dar certo. Então a gente precisa ter aquelas pessoas É, que têm esse perfil e que estão ali, que está tranquilo, e tem aquelas pessoas mais ambiciosas. E saber distinguir é muito e, importante como líder, né? Pode falar, Lia. e o nosso papel, né, Fê? Se a gente não acompanha a equipe de perto, se a gente não faz esse feedback individualizado, se a gente não investe tempo, a gente não chega a reconhecer isso, né? E quando a gente reconhece, né, quem é rocha e quem é estrela, para a gente poder dar esse direcionamento, é muito legal, porque o rocha, quem é a rocha, quer ser cada vez melhor naquilo que faz, quer ser muito bom Isso. naquilo que faz, né? E como isso é importante para uma equipe, né? Então eu acho assim, a gente tem que sempre trazendo de novo, né, a questão da humildade, desse olhar empático, ajudar as pessoas a realizar os seus próprios sonhos e não os nossos, enquanto, né, Exato. líderes ou mães ou amigos. Às vezes a gente quer que a pessoa, né? Então ajudar a equipe, ajudar as pessoas a realizar o seu próprio sonho. E para isso a gente precisa de um acompanhamento muito próximo, muito de perto mesmo. E é preciso investir tempo Uhum. nisso, né? Lia, tem um comentário aqui do Tiago Coutinho. Os pontos de vista, as diferenças de opiniões, a interpretação. Sempre haverá divergências. Tá falhando Oi, estranho. Voltou? Os pontos de vista, as diferenças de opiniões e interpretação. Sempre haverá divergências, concordâncias, e isso é normal. Fê, você pode repetir? Posso? Voltou minha voz? Oi? Agora sim. Tá. Os pontos de vista, as diferenças de opinião, a interpretação, sempre haverá divergências, concordâncias, e isso é normal. O que temos que fazer é analisar e refletir. Eu gostei muito do que você escreveu, Tá Tiago, picotando. porque tem a ver mesmo com isso, é analisar, refletir. Tem uma roda que eu queria compartilhar com vocês, eu vou pôr aqui uma imagem para vocês rapidinho, que é a roda do fazer acontecer, que tem muito a ver com a empatia Isso. assertiva, tem muito a ver com todo este processo, que assim, primeiro a gente ouve, né? E ele é cíclico, né? A gente ouve as pessoas para justamente, como o Tiago colocou, ouvir as divergências, ouvir as opiniões diferentes, pontos de vista, perspectivas diferentes. E isso faz com que esclareça muitas coisas, porque a gente tem uma visão limitada da situação. O que eu estou vendo é o meu ponto de vista, é a forma que eu enxergo. Então, eu preciso esclarecer, tanto para a pessoa como a pessoa para mim. Né? E eu acho que isso tem a ver com o que você está falando da humildade. Eu sou humilde de esclarecer para o outro, mas também esclarecer para mim. E aí a gente vai debater, porque a gente tem pontos de vista diferentes que precisam ser
debater. E aí tem uma coisa que as pessoas muito que confundem, né? Que é conflito pessoal com divergência de opiniões. Debater a divergência de opiniões não entra em conflito pessoal. E aí, essas divergências, né, que vão fazer a gente decidir, porque a gente tem uma visão mais ampliada das coisas, né? E ao decidir, a gente também precisa convencer algumas coisas, porque, claro, né, a gente tem a decisão, mas precisa convencer tem pontos de vista que a gente precisa usar da influência para com o outro. Aí vem a execução e a gente aprende com isso. Só que é cíclico, a gente volta ao processo de ouvir o outro, né? Então, acho que tem muito a ver com isso que você escreveu agora, Tiago. Você quer falar um pouquinho? Excelente, Tiago. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Lia? Então, só para complementar, né? Essa questão de você investir, né, tempo, você estar disposto a isso, né? Então, a gente deixa muito a questão do dia a dia nos atropelar, né? E isso é um erro que a gente acaba cometendo. E o que o Tiago trouxe, ele está certíssimo. Essa questão de você ter essas opiniões diferentes, e isso é muito positivo. Eu adoro, por exemplo, trabalhar numa equipe onde eu coloco uma situação e a gente consegue trazer de outras pessoas pontos divergentes, opiniões diferentes, né? Porque daí você para, essa possibilidade de você se abrir para crítica, né? Que tem muito a ver aí com o embasamento da empatia assertiva, de você falar, não tinha pensado por esse lado, de repente eu estou aqui dando um caminho que não é o melhor, né? Mas olha, se juntar isso mais isso, talvez a gente chegue ali num denominador comum. É você ter essa abertura para ouvir o diferente, né? E é sempre sobre o assunto que está sendo tratado, não é sobre a pessoa. Essa pessoa vai discordar com você, está discordando do assunto, né? Isso mesmo. O Márcio até colocou aqui para a gente uma frase da autora, né? Se você deseja construir um navio, não instale pessoas para coletar madeira e não lhes atribua tarefas e trabalho, mas ensine-as a ansiar pela imensidão infinita do mar, né? Que é você levar as pessoas como líder para que elas também queiram o que a empresa quer, o que você está enxergando. Acho que é legal falar disso também, né? Porque dentro da empatia assertiva, a gente tem essa capacidade da clareza das metas, da clareza de onde que esse barco está caminhando todo mundo junto. Você pode falar um pouquinho disso também, Lia? Então, tudo nasce aí com a questão da comunicação, Sim. né, Fê? Porque, inclusive, agora nesse novo cenário, a comunicação é mais importante que nunca, né? E quando traz, por exemplo, essa questão dessa frase, né? Apresente o projeto como um todo, né? Faça a pessoa se imaginar, se colocar, né, diante daquele objetivo, né? Faça ela sentir como vai ser prazeroso participar dessa entrega, participar desse resultado, né? Faça a pessoa se projetar para esse lugar. Eu acho que essa questão, né, muito dessa frase que a autora fala, isso vai te dar gana, vai te dar vontade de construir e de traçar esse caminho. Sim. Uma pergunta ali, acho que a gente já está chegando nos 15 minutos finais, tem uma pergunta que eu acho que as pessoas podem estar pensando agora. Como que a gente implanta numa liderança essa cultura de empatia e assertividade, na sua opinião? Bom, essa questão da empatia, primeiro, né? Você precisa aí entender, né,
que é esse relacionamento empático, se isso é tudo bem, né, para você. Porque você tem que demonstrar sinceridade nas suas ações. Não é fazer, porque eu escutei, porque eu vi, falaram que é legal. Não, não vai dar certo, né? Então, você tem que realmente se colocar nesse lugar. Eu realmente me importo com isso, né? Isso traz um significado para mim. É importante para mim compreender a minha equipe, o meu colaborador, né? E aí também tem a questão, né, da assertividade. Como um líder, você precisa cuidar de tudo isso da equipe, mas você também precisa entregar resultados. Querendo ou não, você está ali naquela cadeira também para entregar os resultados, para ser assertivo, né? Então, primeiro, você estabelece essa relação, né? Clara, aberta, respeitosa, né? Utilizando todas essas ferramentas aí que a gente vem falando aqui desde o começo da nossa conversa. Depois, você consegue direcionar essas tarefas para a equipe com mais clareza, né? De uma forma que as pessoas se sintam parte daquilo, para poder fazer sentido e elas se empenharem nessa entrega. Então, a gente precisa desenvolver também o nosso poder de persuasão para estimular a equipe, né? De estimular aí essas entregas. É a nossa responsabilidade enquanto líder ter que direcionar essas tarefas. E como que a gente pode fazer isso? Né? Utilizar dessa postura empática, com humildade, com ética, né? Sem julgamentos. E você precisa, sim, ter uma postura mais racional em determinadas situações. Mas se você tem construído com a sua equipe essa relação, vai dar tudo certo, tudo bem, eles vão entender. E a mesma coisa ao contrário. Quando você cria essa relação, a equipe também vai se sentir à vontade, né, para te trazer essas questões. A equipe também vai sentir à vontade de sentar do seu lado e pensar, olha, eu pensei aqui nessa tarefa que você pediu, só que eu tenho uma forma melhor para resolvê-la, né? Eu fiz isso antes e achei que a gente vai otimizar tempo e vamos ter um resultado mais certeiro. Então, a gente tem que estabelecer isto, né? E de uma forma sempre muito, muito, muito respeitosa. É criar essa relação de confiança. Confiança é a base de tudo, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber navegar, né? Nesses dois lados, como se ele fosse um só, porque aí a tua equipe não vai nem sentir essa diferença, vai ser um dia a dia mais natural, vai entender o seu papel, né? Porque tudo a gente precisa comunicar, né? Se eu vou te dando as atividades por picadinhas, por partes, né? Escondendo informação, omitindo qual o objetivo daquela tarefa, não vai fazer sentido para você. Você não vai enxergar um todo, você não vai nem conseguir pensar em um processo de melhoria. Você não sabe onde você quer chegar, onde você tem que chegar. Como é que você vai pensar, não, para chegar aqui, ela me deu esse caminho, mas se o objetivo é chegar aqui, eu também enxergo que tem mais este caminho, aquele caminho, né? Então, essa relação de que o líder tem que saber tudo, o líder tem que conter, reter, omitir informações, né? Porque o resultado desse projeto só a alta liderança é que pode saber. Esquece, isso não funciona. Isso não funciona mais e daqui para frente, né? Que a gente tem aí
os jovens com características tão diversas, não vai funcionar. Porque tem essas novas gerações, tudo tem que fazer muito sentido. Tudo tem que fazer muito sentido, senão eles não conseguem nem realizar uma parte da atividade. Então, a gente tem que prestar muito nisso. Acabou, não tem liderança que tem informação de tudo. Aliás, nenhum líder precisa saber tudo, né? A gente trabalha com equipes multifuncionais, e isso é tão bom, é tão diverso, a gente aprende tanto, a gente estabelece uma parceria tão rica, né? Você falou uma coisa ali, da racionalidade, né? A gente fala que tem dois tipos de empatia. Tem uma empatia mais cognitiva e tem uma empatia mais afetiva. A afetiva, que a gente fala muito, de sentir, de me conectar com a emoção do outro. E aí a CNV ela é muito útil, porque é o que você falou, né? A gente tem a observação, entender as emoções, o sentimento da outra pessoa, entender as necessidades da outra pessoa para que a gente estabeleça uma negociação no pedido. Mas isso é mais afetivo. Tem uma empatia mais cognitiva, né, que me faz compreender a tua lógica. Por que você sentiu aquilo? Porque você tem necessidades diferentes, você tem um modelo mental diferente do meu, então da forma que você foi criada, ou da forma que você acredita e vê o mundo. Então, quando eu consigo ter essa empatia cognitiva, eu também consigo enxergar a tua lógica. E isso é importante, porque tem uma síndrome que é legal, né, muita gente usa, que fala que está sendo empático, mas é a síndrome do pelo menos, sabe a síndrome do pelo menos? Né, assim, a pessoa está lá te contando um problemão, e você fala, mas pelo menos... Aí você fala assim, a pessoa tem uma pessoa doente na minha família, tá bom, pelo menos não morreu, pelo menos está viva, né? Ai, Pelo nossa... menos você tem dinheiro para pagar o plano de saúde, né? Eu estou numa situação X, Y, Z. Mas pelo menos você tem um emprego, né? Então, assim, cuidado com esse pelo menos, principalmente se você é líder, porque como que você mostra que você se importa com a pessoa se você está soltando pelo menos? Pelo menos, ok. É claro que ela também pode até ressignificar, mostrar para ela o lado positivo, mas esse pelo menos não é empático. Então, mas se ela está te falando, é porque a dor dela é muito maior do que esse pelo menos. Isso. Vamos prestar atenção nisso. O liderado não vai te trazer uma questão que de fato não esteja incomodando. Esse é o ponto. Até porque... Por menor que você pense, ai, nossa, me ocupar, eu sou tão, né? Tantas atividades, estou numa cadeira tão importante, a Fernanda vem aqui me falar disso, tão pequena. Isso. Não. E quando você faz o pelo menos, você subestima a dor daquela pessoa. Aquilo que ela está te contando é muito importante. E tem uma coisa que a autora fala, que quanto mais a pessoa sentir que você se importa com ela, mais propensa ela fica para aceitar o seu feedback, mais propensa ela fica para agir de acordo com as lógicas que você está apresentando para ela. Então, tem uma questão aqui, claro, humanizada, de você cuidado com esse pelo menos, né? Você pode estar subestimando a dor do outro, e pode ser, e também por uma questão de que se você precisa não só da empatia, mas ser assertiva também, é importantíssimo que não só você se importe realmente com a pessoa, mas ela sinta isso, que você se importou com ela, né? E a síndrome do pelo menos é fatal nessa hora, né? Não, fatal. Fatal. Né? Melhor nem lembrar que ela existe, né, Fê? Principalmente agora, né, Fê? A gente está aí falando num momento tão diferente para algumas pessoas, muitos líderes aí que não tinha nem noção do que era fazer gestão remota, né? Que não tinha aí noção de como que era. E aí essa nova situação trouxe tudo isso aí para a gente, né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado, né? O líder, ele tem que evitar o possível, né? Para evitar desgastes. Então, você tem que ter uma comunicação, um diálogo aberto e transparente com a equipe, né? Você precisa criar esse hábito diário
né? De no começo do dia estabelecer aí um momentinho para falar sobre as atividades do dia, fazer um overview, né? Do que tem que ser estabelecido, se colocar no lugar do outro, né? A minha casa é diferente da sua, que é diferente da do outro. A Isso. minha necessidade nesse trabalho remoto é diferente da do outro, né? E estabelecer que cada um tem uma necessidade, sim, e eu, enquanto líder, vou tratar isso individualizado, Sim, certo? exatamente, Não exatamente. tem regrinha igual para ninguém. Cada um está no momento, cada um tem um cenário, né, dentro de casa, cada um precisa ser atendido em uma necessidade, então a gente precisa estabelecer essa atenção individualizada. Não é Exatamente. colocar uma receitinha de bolo, né, e tocar, né? Isso não vai dar certo, nem no remoto, nem no presencial, nem nunca, Para a gente né? fechar, Lia, Então, ai, você... nossa, mas já, Fê, você quer falta fechar? 3 minutos só. Voa o tempo, né? Gente, o tempo voa. A gente fica com vontade de falar, de trazer tanta coisa assim da nossa experiência, É né? muita Para a coisa, gente poder né? O assunto colaborar é... aí com as pessoas que estão aqui com a gente. Aliás, quero agradecer demais todo mundo que está aqui com a gente, né, Fê, pela disponibilidade desse tempo para nos ouvir. De coração mesmo. Muito obrigada. muito bom mesmo. Essa aqui também é uma roda que tem no livro, que mostra, a gente não vai conseguir explicar tudo aqui, que o tempo já escorou, né? Mas ela fala uma coisa que eu acho muito legal e que a gente pode fechar, talvez, com esta questão, né? Da quanto a gente está interrelacionado, quanto que a gente tem, tudo é sistêmico, né? Então, o que você faz vai afetar todo mundo. Eu gosto muito dessa abordagem que é da autora, mas e é interessante que soma com muitas outras coisas que a gente já trabalha, né, Lia? Toda essa questão sistêmica, toda essa questão da Sim, comunicação não violenta, do pensamento sistêmico, e, enfim, eu acho que para a gente fechar, a gente pode dar uma dica, né? Eu gostaria de fechar não esquecendo desse olhar mais sistêmico, mas também deixar uma dica para o pessoal de como que a gente conseguiria estabelecer essa relação, né, de empatia assertiva da liderança com as equipes. O que você deixaria de última dica para o pessoal? bom, aí primeiro, né, se apropriar disso que a gente falou aqui. Faz sentido para você? Você acha que vai te trazer resultados, né? E segundo, é a comunicação. A comunicação, cada dia mais, ela é muito mais importante. Comunicar com clareza, né? Então, a minha dica, Fê, se você vai utilizar, você acha que faz sentido, é começar a chamar a equipe e explicar a ideia que você teve, de como vai funcionar, onde é que vocês vão chegar juntos, é co-construir juntos, né? E Uhum. comece pedindo feedback, comece você recebendo Isso, as críticas e não bom. criticando, né? Demonstre a sua vulnerabilidade. Gente, a vulnerabilidade aproxima as pessoas, nos deixa tão humano, tão sensível, tão cheia de defeitos quanto os outros. Não é porque a gente está falando disso aqui que a gente sabe de tudo, né, Fê? A gente não Exatamente. sabe de tudo, né? Tem um monte de coisa que a gente quer saber, que a gente vai atrás, que a gente vai estudar, que a gente troca figurinha. Então, zero problema em demonstrar a vulnerabilidade. Isso aproxima, né? Isso demonstra que você tem a mesma fraqueza que o outro, que você comete erros também. E tá tudo bem, gente. E tá E tá tudo tudo bem. bem, né? Então, comece aceitando as críticas e reaja bem a isto. Se você suportar, implemente a empatia assertiva, que você vai ter ótimos resultados na sua equipe, né? Não esqueça, é trabalhar com foco na humanização.
Gente, a colaboração traz a inteligência coletiva, é disso que nós precisamos. Exatamente. Eu vou deixar umas dicas aqui também. Se eu pudesse dizer em poucas coisas, né, eu vou deixar 5 dicas. Acho que a primeira é cultivar uma curiosidade pelo desconhecido, né? Você cultiva essa de entender, de ouvir as pessoas, de entender pontos de vista diferentes, né? Acho que o segundo é desafiar o preconceito, porque a gente parte sempre da ideia de que nossos pontos de vista são certos, corretos e únicos. E experimentar. Aí a terceira dica é experimenta a vida da outra pessoa, experimenta a lógica da outra pessoa, experimenta entender outra pessoa, porque quanto mais a gente entende, mais a gente também consegue dar orientação de uma forma empática, importando pessoalmente, mas confrontando naquilo que eu acho que dentro da lógica dela eu posso te direcionar e ser assertivo. Aí tem uma quarta coisa que é escutar. Escuta aberta, né? Porque a gente às vezes escuta pensando nos problemas, pensando em outras coisas, né? Um quinto é inspirar a ação, né? Você como líder é a pessoa que vai inspirar as pessoas. E uma sexta dica é desenvolver a imaginação ambiciosa das pessoas, principalmente das suas estrelas, né? Acho que deixar essas últimas dicas. O nosso tempo acabou. Eu tenho muitos elogios e se tiver aqui. perguntas, né, isso que eu ia Fê? falar. Depois a gente responde. Isso que eu ia falar, tem muitos elogios, mas se o pessoal quiser fazer, eu agradeço, né? Muitos elogios. Tem pessoa que trabalhou com você aqui, Lia. Agora, se vocês tiverem perguntas, o tempo estourou, mas se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode responder sem problema nenhum. Podem escrever aqui que a gente responde. Isso, a gente responde pelo canal da CNV Live, né? Pelo nosso Insta, enfim, canal aqui de comunicação com a gente não falta. Então, não falta. Fiquem tranquilos que a gente responde. E se tiver coisa que a gente não sabe, a gente vai pesquisar, tá bom? Olha, o Instagram da Flyflow é Inova Flyflow, o meu é fernandadutra.cnv. Lia, põe o seu também, eu acho que é legal para as pessoas seguiram. Põe para mim, Fê, Licairo. Licairo. @Licairo. A gente, o nosso YouTube da Flyflow tem todas as CNVs lives, esse aqui a gente vai subir lá também. Então, você que perdeu os anteriores, você consegue assistir. E semana que vem a gente tem a CNV Live 7. Lia, foi um prazerzaço te ter aqui com você. Super obrigada. Foi uma delícia. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando com você. E quanta coisa que a gente ainda tinha para trocar, mas quem sabe a gente faz uma outra, né? Faremos. Se as pessoas quiserem, se as pessoas acharem que vale a pena, a gente pode fazer. Fica a dica, né? Fica a dica aqui. Ó, LinkedIn e Face, eu tô como Fernanda Dutra, você tá como Lia Cairo, né? Mas eu tô com você na Flyflow, então é tudo o mesmo canal, Fê. A Lia, só para vocês saberem, a Lia é nossa consultora sênior, então, que aliás tenho um orgulho de falar isso. E é isso, gente. Que bom que você adorou o tema, Luísa. Que bom que vocês gostaram. Eu vi vários elogios aqui. E a gente termina aqui, então. Eu quero deixar meu último beijo aqui para vocês. Lia, quer deixar um recado final? Quero deixar um recado final que, gente, não deixe para depois, não deixe para olhar as pessoas depois, sabe? Faz um planejamento e programem um tempo para isso. É importante. A equipe agradece, as pessoas que estão ao seu lado vão agradecer, né? E a gente tem que ter essa empatia, essa humildade de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E fazer essa construção das pessoas e da gente ser cada dia melhores, tá bom? Um super beijo e agradeço de todo o coração pela disponibilidade do tempo de vocês aqui conosco, tá bom? Obrigada. Beijo. Pessoal, obrigada. E a gente se vê no próximo CNV Live. Estou super feliz aqui. Beijo a todos.